Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olá, Tatiana, obrigada por compartilhar a live. Boa sorte na sua. Boa noite. Olá, pessoal. Então, chegamos na semana da prova, né? Olá, olá, chegamos na semana da prova. Oba, tem pessoal do CEO aí. Olá, obrigada por vocês estarem compartilhando. Chegamos na semana da prova da OAB, né? A gente acaba ficando nervoso, a gente acaba ficando tenso, normal. E a gente tá aqui no portal fazendo uma super revisão com vocês. Hoje comigo a gente vai ter a professora Cláudia Molinari, Direito Administrativo. Claudinha vai fazer minha xará, mas ela é de Direito Administrativo. Minha xarazinha vai fazer na quarta-feira, às 21h30. E PB estará com vocês sexta e sábado. Ah, obrigada, professora preferida, imagina. Obrigada, gente. Boa noite, boa noite. A voz está falhando, mas tem que estar inteira aí até as revisões finais. E aí eu tenho uma novidade. O chefe permitiu, olha só, PB permitiu uma bolsa 100% para sortear para a segunda fase de penal. Olha lá o que eu falei. Quem tiver aqui na live hoje e entrar no meu Instagram, marcar com a hashtag segunda fase penal no portal, a gente vai sortear uma bolsa de 100% para penal, tá? Ah, que legal, você tava na aula de sábado, né? Que bom, foi boa aquela aula, né? Então, olha só. Meu Instagram, eu coloquei aí pra vocês, Cláudia Serpa, Portal F3, tá? Quem entrar lá no meu Instagram e colocar segunda fase de penal no portal, isso, meu Instagram é esse. Segunda fase de penal é no portal, vai entrar no sorteio para uma bolsa de 100% para a segunda fase, tá? Só colocar a hashtag, tá legal? Compartilha com quem você quiser, pode compartilhar com os seus seguidores, tá? E aí, é mesmo, a gente acerta as dicas, né? Isso, participe da Bolsa 100%, isso aí, valeu, Direito News, obrigada. Então, quem estiver dizendo que tá travando, faz um favor, sai e volta para a transmissão, porque pode ser que a transmissão melhore, tá? Então, olha lá, a gente vai, tá ok, né? Quem não me segue no Instagram, fácil, @CláudiaSerpa, tá? Então, quem não me seguiu, quem não estiver me seguindo no meu Periscope, eu sou Cláudia Serpa. E quem não me seguir no Instagram, e lá vai ter o sorteio da bolsa, a gente vai fazer lá. Então, quanto tempo? Uns 45 minutos, 50 minutos, tá? Porque outros colegas também vão fazer a live aqui. Bom, temas com cara de OAB, né? Vamos parar de enrolar aí. Quero agradecer... Opa, meu amigo Renato. Olá, Renato, boa noite. Ó, quem não segue o professor Renato Porto, Renato dá altas dicas sobre responsabilidade civil, direito do consumidor, professor querido de direito civil lá do portal, tá? Renato, dá um alô aí pro pessoal seguir você, quem não te segue. Dá um alô aí pro pessoal. Na foto em que eu divulguei... Obrigada, Renato. Isso. A foto que eu divulguei, a live de hoje, no meu Periscope, ó, o Renato aí. Renato compartilhou, quem não segue o Renato também tem feito algumas lives bem legais. Eu fui entrevistada, olha só, fui entrevistada pelo Renato em Manaus, né, na nossa
na nossa revisão lá de Manaus, não? Então, gente, ele faz altas lives, pode seguir o Renato aí, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a primeira fase. No final eu faço de novo as orientações pro nosso 100%, a bolsa de 100% lá do meu Instagram, tá? Um abraço pro Ciro e pro Roberto, Fábio. Tudo bem, gente? Então, depois a gente vai fazer oba, que legal, ó. Aqui a gente abraça, a gente carrega no colo, vai junto de mão dada até a aprovação, tá bom? Vamos começar? Vamos começar, senão a gente acaba perdendo tempo e não vai falando o que a gente precisa, né? Vamos de Itercrímenes. Alguém viu aquele meme que teve na internet semana passada, de um cara que tava no ponto de ônibus e furtaram a carteira desse cara. De repente, apareceu uma imagem de Jesus. Vocês viram esse meme? Esse meme é questão de prova, tá? Esse meme é uma questão de prova. O que a gente tinha nesse meme? O cara tava num ponto de ônibus, então, o cara tava no ponto do ônibus e aí furtavam uma carteira desse cara, né? Furtavam a carteira do cara e apareceu uma imagem de Jesus, né? Apareceu uma imagem de Jesus ali e, de repente, aparecia uma frase assim: Deus tá vendo. O cara pegava, tacava a carteira no chão, cutucava a vítima do furto e falava assim: ó, você deixou cair. Então, questão de prova. Eu olho aquilo ali, eu vejo a questão da prova. O que a gente tem aí? Veja, a gente vai falar um pouquinho sobre o Instituto do Itercrímenes, tá? A gente vai falar um pouquinho do Instituto do Itercrímenes, até porque Itercrímenes é uma matéria que você estudou lá em Penal 1 na sua faculdade, né? Então, quando você estudou Itercrímenes, você estudou em Penal 1, lá no seu segundo período, terceiro período, um passado muito distante, né? Então, não, Thaís, estou começando agora. Pode ficar aí com a gente. Um passado muito distante, tá? E aí você não se lembra. Só que esse instituto, ele é super tranquilo. Por quê? Porque se você conseguir compreender o mecanismo do Itercrímenes, você consegue colocar os institutos da tentativa perfeita, tentativa imperfeita, arrependimento eficaz, desistência voluntária, arrependimento posterior, e ainda a gente fala de crime impossível. Por quê? Porque o AB adora cair isso. Toda prova, esteja certo que tem sempre a cara do Itercrímenes ali, tá? Então, presta atenção, por quê? Na última prova, tanto na prova da primeira fase, quanto na reaplicação de Salvador, olha aí ela aí, olha a Claudinha Molinaro aí. Olá, Xará. Claudinha vai fazer a live na quarta-feira. Claudinha já tinha falado com o pessoal. Ela vai fazer... sigam a Claudinha. Claudinha vai fazer a live na quarta-feira, 21h30. É isso, né, amor? 21h30. Eu já tinha avisado, mas agora é bom que você entrou aí. A galera vai seguindo você também, né? Então, o Itercrímenes. Primeiro lugar, o que é Itercrímenes? Itercrímenes, eu vou tirar. A gente vai colocar uns slidezinhos aqui pra vocês. A gente fica com a cara gigante, né? A gente vai botar uns slidezinhos pra vocês, tá? Que aí você consegue visualizar melhor. Faz o print screen, tá bom? Coloca um print aí na telinha. E aí a gente vai colocar pra vocês o Instituto do Itercrímenes. Isso aí, caminho do crime. Tô gostando de ver. Vamos lá, então. Ó, vou girar. E aqui. Itercrímenes, ele é um instituto específico dos crimes dolosos. A doutrina apresenta como fases do Itercrímenes essas fases que vocês estão vendo aí, tá? Então, vocês vão ver que o Itercrímenes é um instituto específico dos crimes dolosos, em que você vai ter como fases cogitação,
atos preparatórios, atos executórios e consumação. O problema é que quando a doutrina apresenta para você essas fases do iter criminis, de uma forma muito ruim. Por quê? Porque eles dizem que o iter criminis é um instituto para você estudar a tentativa perfeita, a tentativa imperfeita. E como eles apresentam, oba, agora vai, isso aí, eu dou a mão, você vai até o fim, tá? A gente vai junto e, ó, eu perturbo a vida de vocês, hein? Eu fico lá marcando em cima pra você estudar, eu tô lá com tudo, tá? Você vai com a vermelhinha lá do meu lado depois, hein? Quero ver, que nem o pessoal lá de Manaus foi lá falar comigo, hein? Então, quando a gente trabalha, então, com iter criminis, quando a gente analisa o Instituto do iter criminis, eu criei, então, uma forma mais fácil de você identificar. Por quê? Porque da forma como a doutrina apresenta, como eu mencionei, fica muito complicado você colocar o iter criminis e as fases para os institutos a que ele se propõe. Tá bom? Vamos nós, então, vamos ver como eu coloco o meu iter criminis. Beleza? Olha lá. O meu iter criminis, repara que eu coloquei mais fases no meu iter criminis, tá? Olha só, quanto ao exaurimento, existe uma controvérsia, tá? E eu prefiro deixar o exaurimento nessa fase. Repare o seguinte, essa é a corrente majoritária, tá? Esse é o iter criminis que eu faço, tá bom? Isso aqui não tem doutrina que apresente. Esse iter criminis, do jeito que eu coloquei aí, é o iter criminis que eu criei para explicar a vocês, tá bom? Então, olha só. Cogitação, decisão, atos preparatórios, início da execução, fim da execução, consumação e exaurimento. Cogitação, decisão e atos preparatórios, eles não ingressam na possibilidade de você punir, tá bom? Então, cogitação, decisão e atos preparatórios, eles são visíveis por força de qual princípio? Por força do princípio da lesividade. Então, quando a gente fala do iter criminis, a fase interna é impunível em obediência ao princípio da lesividade, tá? Então, a gente vai ver o seguinte. Pela corrente majoritária, quem vai sinalizar para você o momento consumativo do delito, então olha lá, pela corrente majoritária, quem sinaliza o momento consumativo do delito é o verbo, tá? Então, o verbo núcleo do tipo penal é que é a chave para você conseguir identificar, no âmbito do iter criminis, ele é a chave para você conseguir identificar quando houve o momento consumativo do delito, tá bom? Então, o que você tem que fazer? Identificou uma infração, você vai lá e olha o verbo núcleo desse tipo penal. Se o agente praticar o verbo, ele começou a praticar o verbo, eu tenho início da execução do delito, tá bom? Olha só, as dúvidas pode mandar via direct para mim, porque eu vou falar sempre da regra geral para vocês, tá? Com relação à lei antiterrorismo, por exemplo, cuidado que para você caracterizar, o agente também tem que ter um especial fim de agir previsto na lei. Então eu vou sempre trabalhar com você a regra geral. Até porque você vai ter aqui na hipótese como sendo impunível atos preparatórios em obediência ao princípio da lesividade. Em alguns casos, e aí a gente vai ter na associação criminosa, a gente vai ter nas hipóteses de associação para o tráfico, na própria lei antiterrorismo, eu tenho um outro bem jurídico formado. Ou seja, eu vou ter um bem jurídico a ser protegido. E quando houver a prática do ato descrito pelo legislador, significa dizer que já houve ofensa a esse bem jurídico. E por isso
eu tenho como sendo impunível, tá? A hipótese do ato preparatório. Porque quando você tem numa organização criminosa, quando você tem numa situação de associação criminosa, quando você tem uma situação de associação para o tráfico, veja, nesses delitos, você vai ter o bem jurídico ofendido com a simples associação. Então, o 288, que ele vai falar da associação criminosa, você já vai ter, na hipótese, a possibilidade de punir ali. Não são atos preparatórios. Eu trouxe ofensa a um bem jurídico distinto. Então, se eu tive ofensa a um bem jurídico distinto, eu não tenho aí que falar em não punição de atos preparatórios. Eles continuam impuníveis. Tá bom? Bom, quando a gente fala, então, no iter criminis, a gente vai ter início da execução, fim da execução e consumação. Quem é a tentativa? Você que fez o print aí, se você tiver copiado as fases do iter criminis, você vai lá no início da execução. O pressuposto para a gente poder falar de tentativa, então, é que haja início da execução. Por quê? Aonde está? Ora, a tentativa ela está no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. E o artigo 14, inciso 2 do Código Penal diz que diz-se o crime tentado quando iniciada a execução. Se você tiver com seu código aí, sublinha início da execução. Ou seja, o crime vai ter o início da execução e a não consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Tá? Então, a gente vai ter início da execução e não consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Como é que a gente vai punir a tentativa? De que circunstância eu vou conseguir punir a tentativa? A gente pune a tentativa pegando a pena do crime consumado diminuída de 1 a 2/3, tá? Então, quando a gente fala da tentativa, na tentativa, eu vou pegar a pena do crime consumado e vou diminuir de 1 a 2/3. Qual é o critério que eu vou utilizar para diminuição da pena pela tentativa? Ora, eu vou pegar a seguinte situação. Quanto mais próximo eu ficar da consumação do delito, então quanto mais próximo eu ficar da consumação, maior vai ter que ser a pena. E agora eu vou fazer a pergunta mais difícil da live, hein? O que aumenta mais? O que diminui mais? 1/3 ou 2/3? Então, olha lá. O que diminui mais? 1/3 ou 2/3? O que diminui menos? 1/3 ou 2/3? Por quê? Porque vai ser proporcionalmente, o quão próximo ele ficar da consumação, ele vai ter uma pena maior. Então, eu diminuo menos. Eu vou diminuir 1/3. Quanto mais distante ele ficar da consumação, a pena dele vai ter que ser menor. Então, se a pena dele ele ficou próximo à consumação, a pena é menor, eu vou trazer uma diminuição pela tentativa para colocar a pena dele como uma pena menor, tá bom? Então, presta atenção pelo seguinte, porque quando você está diante da tentativa, quanto mais perto, maior você vai trabalhar com a pena. Raciocina com números, gente. Você pega o seguinte, o crime teria uma pena de 6 anos. Eu diminuo 1/3 de 6. Eu vou ficar com 4 anos. Se eu diminuo 2/3 de 6, eu vou ficar com 2 anos. Tá? Então, quando você trabalha no âmbito da tentativa, o critério que você vai trabalhar é esse. Quanto mais próximo ele ficar da consumação, maior a pena. Quanto mais distante ele ficar da consumação, menor a pena. E aí, isso vai entrar na classificação do nome da tentativa. Tá bom? Eu tenho tentativa perfeita.
Quando eu falo em tentativa perfeita, na tentativa perfeita, o agente faz tudo que está ao alcance dele para consumar o crime, mas ainda assim o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, na tentativa perfeita, o agente que faz tudo o que está ao seu alcance para consumar o delito, e ainda assim o delito não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou seja, ele ficou muito próximo da consumação. Então, naquele quadrinho de iter criminis que você printou, ele inicia a execução, ele chega ao fim da execução, mas ainda assim o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, tá? Tentativa imperfeita ou inacabada. Ele inicia a execução, mas ele sequer chega ao fim. Ou seja, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade e ele vai ficar distante da consumação, tá bom? Então, presta atenção, por quê? Porque o critério de diminuição pela tentativa está levando em consideração quem? O iter criminis, tá? Bom, segunda situação que você vai ter: arrependimento eficaz, desistência voluntária. É a ponte de ouro. Olha só, o artigo 15 do Código Penal, ele fala que o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos praticados. Então, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, sublinha desistência voluntária. Então, envolve arrependimento eficaz e impede que o resultado se produza, tá? Então, nessa situação, você vai ter o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução, desistência voluntária. Como é que você vai diferenciar a desistência voluntária do arrependimento eficaz? É simples, gente. Pensa assim, ó. Eu só posso desistir daquilo que eu ainda não concluí. Hipótese de desistência voluntária. Ou seja, colocando lá naquele iter criminis, ele inicia a execução, mas ele não chega ao fim. Então, Daniele, olha lá. O agente, ele só pode desistir daquilo que ele ainda não concluiu. Então, quando a gente vai lá naquele iter criminis que eu fiz, deixa eu botar ele aqui. Quando a gente vai lá naquele iter criminis, ó, ele inicia a execução, mas ele nem chega ao fim da execução. Porque houve uma desistência voluntária. O arrependimento eficaz, visualizando no iter criminis, ele inicia a execução, ele chega ao fim da execução e ainda assim o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Esse é o arrependimento eficaz. No arrependimento eficaz, você vai memorizar o seguinte: me arrepender daquilo que eu já fiz. Ok? Só posso me arrepender daquilo que eu já fiz. Então, ele iniciou a execução no arrependimento eficaz, ele chegou ao fim da execução e ainda assim o crime não se consumou. Mas por que que o crime não se consumou? Porque ele fez tudo o que estava ao alcance dele para impedir a consumação do delito. Então, no arrependimento eficaz, olha o nome: arrependimento eficaz. O cara vai lá, dá um tiro na vítima, outro tiro na vítima, a vítima estribucha. Ele morre de pena, leva para o hospital e quando chega no hospital, ele vai e pretende salvar aquela pessoa. Veja, nessa circunstância, a vítima não morre. Ele responde pelo quê? O artigo 15 impede que ele seja responsabilizado pela tentativa.
Então, no artigo 15, ele não pode responder por tentativa. Ó, toma muito cuidado, gente, porque na hora da prova te dá uma vontade de marcar tentativa, mas uma vontade. O que você vai fazer? Identifica o instituto. Hoje a minha galera lá da primeira fase estava assistindo comigo a aula, a gente estava falando de prescrição. E eu falei, ó, esse tipo de problema, quando você resolver, não lê a assertiva. Resolve por você. E depois você encarar a assertiva. Tá? Então, quando você estiver diante de uma hipótese de arrependimento eficaz e desistência voluntária, faz isso que eu falei. Resolve por você. Identifica o instituto. É caso de desistência voluntária? É caso de arrependimento eficaz? O que você faz? Resolve a questão e já elimina qualquer coisa que venha a trazer pela tentativa. O agente ele vai responder, nesse caso, pelos atos praticados. Ou seja, não é tentativa. Tá? Não pode ser pela tentativa. Tudo bem? Nomes do instituto. Como é que eu diferencio ainda a desistência voluntária da tentativa? Eu vou usar a fórmula de Frank. Se a vítima morrer, boa pergunta, foi eficaz? O arrependimento foi eficaz? Não foi. A vítima morreu, o arrependimento, ele não foi eficaz. Tá? Então, ele responde normalmente pelo crime de homicídio. Tá? Esse instituto, ele vai de alguma forma impedir a consumação. Aconteceu a consumação, acabou a festa. Tá? Quando a gente fala de desistência voluntária, o agente, por um ato próprio, desiste de prosseguir na execução. Ou seja, ele iniciou a execução, ele chegou ao fim da execução e ainda assim o crime não se consumou. Mas por que ele não se consumou? Ele não se consumou por um ato do agente. Você vai usar a chamada fórmula de Frank. O que diz a fórmula de Frank? Para eu diferenciar a tentativa da desistência voluntária, eu vou ter que raciocinar no seguinte. O agente olha para a situação e diz: posso prosseguir, mas eu não quero. Eu estou diante da desistência voluntária. O agente olha para a situação e diz: quero prosseguir, mas não posso. Então, quando a gente diz quero prosseguir, mas não posso, é caso de tentativa. Tá? Então, para diferenciar a tentativa da desistência voluntária, na tentativa, o agente olha para a situação e diz: quero prosseguir, mas não posso. Tá? Quando você estiver diante da desistência voluntária, posso prosseguir, mas não quero. Cuidado, porque se você identificar algum dos institutos do artigo 15, não pode punir a tentativa. O artigo 15, ele chegou exatamente com o objetivo de evitar a punição pela tentativa. Por isso que ele recebe o nome de ponte de ouro. Muitos dizem na doutrina que eu teria uma situação de causa de atipicidade da conduta. Mas algumas vezes o agente pode vir a não responder por nada, ou o agente pode vir a responder pelo resultado produzido. Então, é melhor, nessas circunstâncias, que o agente venha a responder pelo resultado produzido. Se você memorizar pelo resultado, pelos atos praticados, ele fica mais fácil, porque nem sempre vai haver a atipicidade da conduta, tá? Arrependimento posterior, olha o nome da parada, arrependimento posterior. Significa dizer que ele é posterior a alguma coisa. Posterior a quê? Ele é posterior à consumação. Então, no instituto do artigo 16, eu tenho a consumação. Mas presta atenção nos requisitos para o reconhecimento do artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Primeiro requisito. Crime cometido sem violência e sem ameaça à pessoa. Reparado o dano ou restituída a coisa
antes do recebimento da denúncia ou queixa. Então, exige-se a reparação do dano ou restituição da coisa antes do recebimento da denúncia ou queixa. Exatamente. Exatamente. Devolver algo que furtou. Olha o meme da carteira. Ou seja, ele vai lá e ele devolve aquilo ali. Ele se arrependeu e mostrou, você perdeu, você perdeu. Eu vou estar diante de um arrependimento posterior, tá? O STJ tem um informativo super recente que envolve a questão da possibilidade, no caso decidiu-se pela impossibilidade de reconhecimento do arrependimento posterior nos crimes de trânsito, tá? O STJ, presta atenção, reconheceu pela impossibilidade de reconhecimento do arrependimento posterior em homicídio cometido na direção de veículo automotor, homicídio culposo. Por quê? O fundamento que o STJ traz nesse caso é que o arrependimento posterior, ele seria um instituto para você trabalhar no âmbito do crime patrimonial, tá bom? Então, o STJ reconheceu pela impossibilidade do arrependimento posterior em caso de crimes que atinjam o bem jurídico vida. Tá legal? Bom, cuidado, porque eu não posso confundir, nesse caso, com a circunstância atenuante prevista no 653B. O arrependimento posterior, ele vai trazer uma diminuição da pena. Então, o artigo 16 é uma causa geral de diminuição da pena. A causa geral de diminuição da pena, ela é da terceira fase da dosimetria da pena. Então, terceira fase da dosimetria da pena, eu tenho a hipótese de arrependimento posterior. E na atenuante do 653B de bola. O 653B de bola é uma hipótese de arrependimento que se restringe até a sentença. Então, nesse caso, o legislador não restringe se o crime é cometido mediante violência ou ameaça à pessoa. Eu não tenho esse tipo de restrição. E eu não tenho lapso temporal tão curto. Eu tenho a possibilidade até a sentença, se houver reparação do dano ou restituição da coisa. Nesse caso, o que vai acontecer? No âmbito do 653B, é uma circunstância atenuante, segunda fase da dosimetria da pena. Tá? Bom, resta-nos crime impossível que você adora errar. Pega o seu código, destaca, não se pune a tentativa. Então, você vai destacar no seu artigo 17, não se pune a tentativa, porque você adora errar, né? Ou seja, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar o crime. Primeiro lugar, não se pune a tentativa. Vai coçar sua mão. O que você vai ter que fazer? Novamente, é o tipo da questão que, se você identificar e crime impossível, tudo que tiver na assertiva para marcar tentativa, você elimina. Tá? Então, se identificar crime impossível, tudo que tiver na assertiva cai fora da tentativa, que vai te dar muita vontade. A gente fala em impropriedade absoluta do objeto ou ineficácia absoluta do meio. O que é objeto? O que é meio? Objeto é o objeto material do crime. Objeto é a pessoa ou coisa sobre a qual vai recair a conduta do agente. Isso é objeto. Repetindo, objeto é o objeto material do crime. É a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente.
Quando a gente fala meio, meio é aquilo empregado para o agente cometer a infração. Então, vamos pensar o seguinte. Ele pegou uma arma desmuniciada. Ele foi usar a arma desmuniciada para matar alguém. Ele deu um tiro, não funcionou. Ele deu um segundo tiro, não funcionou. Ele deu um terceiro tiro, não funcionou, não tinha arma. Nesse caso, ele vai trazer para a hipótese uma possibilidade de punição? Não. Nesse caso, não tem possibilidade de punição. Tá bom? Então, nessa circunstância, era impossível consumar porque eu tenho um meio empregado absolutamente impróprio. Tá legal? Cuidado, porque não é a arma com defeito. A arma com defeito, mas com capacidade de produzir certo disparo, essa arma, ela não traz uma impropriedade, uma ineficácia absoluta do meio. Essa ineficácia, ela é relativa. E na ineficácia relativa, ele vai ser punido pela tentativa. Então, o cara pega uma arma, uma bala. Dá o primeiro tiro, não funciona, o segundo tiro não funciona, o terceiro tiro não funciona. É crime impossível? Não. Por quê? Porque nesse caso, a ineficácia do meio, ela era relativa. Tá legal? O que é objeto? É a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente. A mulher tá com raiva do marido, quer matar o marido. Chega em casa, vê que o marido tá dormindo, pega uma faca na cozinha, encosta do lado dele e dá umas facadas nele. Quando é realizado o laudo cadavérico, constata-se que nessa circunstância, o marido, ele pegou e ele já estava morto, tá? Então, nessa situação, como o marido já estava morto, eu tenho como matar o morto? Não. Ali eu tenho uma situação de crime impossível. Ah, mas professora... Ah, não. Sorte que já estava morto. Tá? Então, presta atenção que na hipótese do crime impossível, é impossível consumar. E o objeto, isso já caiu na OAB, é objeto material do crime. É a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente. Tá? Veja uma coisa. Quando a gente estiver diante de certos institutos específicos, como, por exemplo, peculato culposo, tá? No peculato culposo, quem é o peculato culposo? Em virtude da desídia de um funcionário público, acaba acontecendo um crime dentro da repartição. Presta atenção, acaba acontecendo um crime dentro da repartição. Então, quando você tem uma situação de peculato culposo, artigo 312, parágrafo 2º, nessa situação, se o funcionário público reparar o dano antes do trânsito em julgado da sentença, na hipótese de peculato culposo, não há arrependimento posterior. Na hipótese de peculato culposo, eu tenho uma causa de extinção da punibilidade. Então, vale a pena, lá no seu artigo 16, o artigo 16, ele vai trazer para você uma hipótese de arrependimento posterior, mas o 312, parágrafo 3º, apesar de parecer, dependendo do momento, um arrependimento posterior, não é, porque eu tenho regra específica. Tá bom, gente? Bom, alguns avisos para quem entrou na live depois. Primeiro, espero que vocês tenham gostado. Alguém falou dos novos artigos do Código Penal. Essa aula aqui, como todas as lives que eu pretendo fazer essa semana, ela é visando a OAB. E esses artigos novos aí que entraram com relação à alteração em que a gente vai ter da hipótese de livramento condicional, a gente vai ter algumas alterações aí em que eu tenho que não vão cair na OAB, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque foi publicado depois. Então, como o nosso foco está sendo exclusivo da OAB, eu estou me prendendo exatamente ao que a OAB gosta de cobrar.
tá? Vamos aos avisos. PB vai fazer uma super revisão lá no Periscope dele. Quem não segue o meu chefe, vai lá seguir o Pedro Barreto, tá? @Pedro Barreto no Periscope, ele vai fazer uma revisão com vocês. Então, Beatriz, não sei ainda. Vamos para os eventos finais, falando agora, já que a Beatriz falou dos eventos finais. Eventos finais do portal. Quinta-feira, o PB vai comemorar o aniversário dele. Olha só, o dia inteiro, ele vai comemorar o aniversário dele fazendo uma mega revisão para a OAB. Então, quinta-feira, dia 24, o PB vai comemorar o aniversário dele, olha só, com uma mega revisão, tá? De 8 da manhã às 19 horas. Tá? Olha lá, eu vou aparecer lá, eu vou aparecer, tá bom? Vou dar um pulinho lá. Ele vai falar o tempo, ele vai aparecer ali, vai dar aula de 8 às 19 horas. Na quarta-feira, quem for do Rio, eu vou dar um aulão junto com a Cláudia Barros, junto com o Edésio, junto com o professor Marcelo Machado, lá no portal, tá? Esse aulão do PB e essa aula de quarta são do portal. A professora Beatriz Abraão, que faz a segunda fase comigo, a professora de processo penal, ela está lançando um livro e nós vamos dar um aulão na quarta-feira no portal, tá? Eu acho que também vai ser transmissão. Tá legal? Então, portalf3juridico.com.br. Tá legal? Segundo ponto. A resposta do caso mencionado do ponto 2 não é desistência voluntária, não. O crime de furto está consumado. Se está consumado, posso falar de desistência voluntária? Não posso. É arrependimento posterior, isso aí. Sexta-feira, estamos partindo para as revisões. Portal vai estar em Fortaleza, Brasília e Rio. Ainda não sei o que será da minha vida, tá, gente? Nós ainda não temos a programação, mas pretendemos ser onipresentes, tá? Então a gente espera ser onipresente. Quem quiser assistir online, a transmissão do Rio, ela vai ser transmitida ao vivo para todo o Brasil. Então, o Rio de Janeiro vai estar com transmissão para todo o Brasil, como nós fizemos agora no Gabaritando. Então, do Gabaritando, a gente vai ter, nesse caso, tá, a hipótese, já lá no portal, já vai aparecer. Quem tivesse inscrito na revisão, as aulas de sábado passado já estão disponíveis e as aulas de sábado agora vão ficar disponíveis para você. Então, se você não se inscreveu, portalf3juridico.com.br, você vai lá na aba Revisões e na aba Revisões você vai, revisões finais, eventos finais, você se inscreve, tá? De quinta, sim, vai estar com transmissão ao vivo para todo o Brasil, sinal liberado. Tá? Quinta-feira, de 8 às 19 horas. Agradeço de coração a vocês. Quem não me segue no Periscope, Cláudia Serpa. Minha aula quarta, eu acho que a minha vai ser às 15 horas. Tá? Mas tem outros professores excelentes que estão lá. E é bem legal vocês conhecerem. Tá? Então, essa semana, a minha ideia é fazer as transmissões diárias. Quem não assistiu ontem, falei de remissão, tá bom? Então, falei de remissão, mas não é perdão. A remissão que eu falei foi a remissão, desconto dos 3 dias de trabalho para um dia de pena. É a remissão com C cedilha, tá? Vai lá no meu Instagram, @CláudiaSerpa, Portal F3, vai rolar o sorteio da bolsa de 100%, tá? Muito obrigada para vocês. Amo direito, mais uma vez, muito obrigada. Tá legal? Muito obrigada por vocês terem me emprestado e cedido esse espaço aqui. Boa noite a todos.